Bom, minha gente, seguindo a nossa peregrinação, no segundo dia, visitamos o Centro Histórico de Atenas, conforme previsto no nosso roteiro fornecido pela US Travel. Atenas é a capital e a maior cidade da Grécia. É símbolo da memória histórica e nacional do país, como também o coração da vida econômica, social e cultural e também centro político do país. A Grécia é o lugar onde nasceu a única democracia autêntica, onde todas as decisões eram tomadas mediante sufrágio popular. A história da Grécia é mais de uma nação do que a de um território, pois a ideia grega de nacionalidade provém da língua, da religião, da ascendência e dos costumes, mas não tanto da sua localização. Nos primórdios da história grega, há lutas internas das culturas micênicas e minoicas da Idade do Bronze até as cidades-estado rivais que surgiram no primeiro milênio antes de Cristo. Após a derrota do exército grego por Filipe II da Macedônia, em Queroneia, em 338 a.C., a Grécia viu-se absorvida pelo Império de Alexandre o Grande. Mais tarde, tornou-se província de Roma depois que os macedônios foram derrotados pelos romanos em 168 a.C. Como parte do Império Oriental, ela foi governada por Constantinopla e passou a desempenhar um importante papel no novo mundo bizantino. Em 1453, quando Constantinopla foi subjugada pelos otomanos, a Grécia desapareceu como entidade política. A República de Veneza logo estabeleceu fortalezas nas costas e nas ilhas para competir com os otomanos pelo controle das importantes rotas comerciais nos mares Jônico e Egeu. A consciência de que a democracia ateniense inspirara tantas revoluções no exterior acabou dando aos gregos a coragem de se rebelar em 1821 e lutar na Guerra da Independência Grega. Em 1832, as grandes potências que dominavam a Europa criaram um protetorado na Grécia, pondo fim à dominação otomana. Após quase um século de disputa fronteiriças, a Turquia derrotou a Grécia em 1922. Seguiram-se a ditadura de Metaxás e depois a Guerra Civil, que durou de 1946 a 1949, com a morte de cerca de 500 mil de pessoas. As fronteiras atuais do Estado grego foram fixadas em 1948, quando a Itália devolveu-lhe o Dodecaneso, depois de recuperar a democracia e como integrante da União Europeia, a Grécia parece ter colocado fim a 2000 anos de domínio estrangeiro. Como se vê, a história da Grécia é muito rica e cheia de reveses, que não é possível, obviamente, em pouco tempo, contar essa rica história. Seguindo a nossa peregrinação, visitamos os principais pontos turísticos de Atenas, como o Arco de Adriano, Templo de Eleusineu, Parlamento com a sua troca de guarda tradicional,
o estado Penateneu, a igreja ortodoxa de Angioi Anargyroi. Visita as lojinhas do bairro turístico de Placa e também, que não podia deixar de ser, a visita à famosa Acrópole. Acrópole significa literalmente cidade alta e estava presente na maioria das cidades gregas com tripla função: como proteção contra invasores das cidades inimigas e quase sempre eram cercadas por muralhas. Como sede administrativas civis ou religiosas, a Acrópole também tinha uma função religiosa, por ser o lugar mais perto do céu, lar de Zeus. Era também um lugar de culto, no qual as pessoas se reuniam para cultuar os deuses do Olimpo. A mitologia da cidade de Atenas é especialmente rica e desenvolveu-se bastante durante a sua história, quer nos serviços de teatro, quer por razões de interesse político. A mitologia grega é um tesouro cultural que nos transporta para um mundo dos deuses, heróis, criaturas míticas. Suas histórias cativantes e de simbolismo profundo têm fascinado pessoas ao longo dos séculos, oferecendo insights sobre a natureza humana, o universo e nossas aspirações. Mesmo em tempos modernos, a mitologia grega continua a inspirar e influenciar nossa cultura, lembrando-nos da importância da criatividade, da coragem e do poder imaginário coletivo. Essas lendas antigas continuam a nos encantar e a nos conectar com a nossa herança cultural. Os gregos acreditavam em vários deuses. Havia deus da agricultura, da fertilidade, do mar, dos vulcões, da lua, do sol, da terra, enfim, mais de 30 mil deuses. Eles tinham tanto medo de esquecer, de reverenciar a um determinado deus, que chegaram a erguer um altar ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, ficou angustiado ao ver Atenas cheia de ídolos. Essa viagem ocorreu por volta dos anos 50 depois de Cristo e foi uma jornada repleta de desafios e oportunidades para espalhar a palavra de Deus às novas comunidades. A viagem durou cerca de 3 anos e levou o evangelho para Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Paulo enfrentou perseguições, mas continuou pregando sobre Jesus. Ele também visitou igrejas fundadas anteriormente e fundou novas igrejas. Alguns gregos, filósofos, epicureus e estoicos contendiam com Paulo. Uns diziam: "O que quer dizer esta tagarela?" Outros falavam: "Parece que é pregador de deuses estranhos", porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Indignados com a pregação de Paulo, o levaram a uma reunião no Areópago, que era uma espécie de tribunal superior de Atenas, para se explicar, ou melhor, se defender das acusações. O Areópago literalmente significava o rochedo dos deuses, principalmente o deus da guerra, Ares.
e era um centro de templos e instalações culturais e um tribunal superior. Acredita-se que pode ter sido ilegal pregar uma divindade estrangeira em Atenas, o que tornaria o sermão de Paulo no Areópago uma combinação de uma palestra de convidado e um julgamento. No Areópago existe uma placa de bronze que registra o sermão proferido pelo apóstolo Paulo em Atenas. Esse sermão é narrado na Bíblia Sagrada, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 16 ao 34. O sermão do Areópago foi um dos discursos mais dramáticos e completos da sua carreira missionária. Paulo teve a oportunidade de explicar conceitos como a ressurreição dos mortos e a salvação. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns o escarneceram e outros disseram: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles, mas após o sermão, várias pessoas se tornaram seguidores de Paulo, como uma mulher chamada Dâmaris e um membro do Areópago chamado Dionísio. O guia turístico grego Temístocles teceu algumas considerações sobre o discurso de Paulo e leu, na linguagem original, a parte inicial do texto. Paulo no Areópago, segundo está escrito no livro de Atos, ou seja, obra de Lucas. O grego que Paulo falava e dominava bem era o grego vulgarizado, que foi vulgarizado depois de que Alexandre o Grande fez as conquistas pelo Oriente. Hoje, se eu preciso falar com pessoa de Noruega ou com pessoa de Madagascar, falo inglês. Mas necessariamente não é o melhor inglês que existe. Porque não é nem minha língua, nem a língua do noruego, nem a língua do madagascarino. Então, esse era um grego vulgarizado, como hoje falaríamos um inglês vulgarizado. Mas ele dominava bem esse grego. Notas nas epístolas que escreveu e nos discursos que ele fez. Tá? Está no grego do Novo Testamento, no grego de Paulo, na língua original do Novo Testamento, esse aqui. É o grego comum. Comum se diz koiné. E por que falamos de grego comum? Porque era o grego que os gregos e os estrangeiros estavam falando nessa época. Tá? Statis deo Pavlos en meso tu Areópago, F. Andre satinei, catapanda os disidemonesteros imas theoro, virhomenos gar, que anatheorion ta sevasmata imon, evron kevomon, eno egegrapto, agnosto theo. Obrigado. Agnosto theo significa Deus desconhecido. Bom, assim encerramos o nosso primeiro dia de visita à cidade de Atenas. Quando nos dirigimos ao nosso hotel, tivemos que seguir um trecho a pé, devido a um confronto entre torcidas, que foi fortemente reprimido pela polícia de choque. Alguns de nós ainda inalamos o gás lacrimogêneo, que provocou um certo desconforto, mas sem gravidade. Bastou chegar ao hotel, chegamos ao hotel e lavamos com água fria e foi o suficiente para recuperar a rigidez da nossa visão e do nosso olfato.